Olá, tudo bem com vocês? Vim aqui sem avisar, meio do nada. Eu acabei de postar um texto nas minhas mídias, lembrando que hoje, dia 14 de maio, há exatos 30 anos, eu coloquei os pés num escritório de advocacia pela primeira vez para começar um estágio. O escritório ficava no Largo São Francisco, em frente à Faculdade de Direito da USP. Ele pertencia ao Dr. Antônio Tilelli, junto com seu irmão Reinaldo Tilelli. E eu fui levado até lá pelo Maurício Santana Apolinário, um advogado que era cliente de um cartório que eu trabalhava. E depois que eu estava no cartório, depois de um ano e pouco que eu estava no cartório, mexendo com estatutos de entidades sem fins lucrativos, de ONGs, naquela época nem chamava ONG, eu falei com o meu chefe, que era o Graciano. Falei, Graciano, eu estou a fim de aprender coisas novas aqui no cartório. Eu já aprendi bastante e acho que eu poderia galgar novos ares aí, descobrir novas coisas. Eu estou no segundo ano de faculdade de Direito. Já sei bastante aqui sobre a questão de estatuto e ata de ONG. Como é que eu faço? Eu tinha 20 anos de idade. Como é que eu faço? Tem alguém aqui no cartório que tem um escritório que poderia eventualmente me admitir como estagiário? E o Graciano, muito gentil, falou, olha, tem um advogado aqui que trabalha no escritório e talvez ele possa te ajudar, eu vou falar com ele. Falamos então com o Maurício. O Maurício falou que tinha que falar com o Dr. Tilelli, que ele sempre foi conhecido como Dr. Tilelli, e uma semana depois ele me disse que tudo bem, que eu poderia ir, e passados mais uns 20 dias, exatamente no dia 14 de maio de 90, que foi uma segunda-feira, eu me apresentei e conheci o Dr. Antônio Tilelli. Me lembro como se fosse hoje. Ele me mostrou as fichas forenses que acompanham a evolução dos processos no fórum. Falou, olha, isso aqui é muito importante. Hoje é seu primeiro dia aqui, eu quero que você saiba que isso aqui é muito importante. Acompanhar os processos dos clientes é muito importante. Então você vai cuidar disso aqui, você vai acompanhar os processos, vai informar para nós como é que eles estão caminhando, informar para os advogados, e aí a gente tem condição de mostrar efetivamente para os clientes como é que os processos iam e tomar as providências que os processos necessitavam. E daí comecei a ter contato com ONGs, basicamente ONGs católicas, mantenedoras de hospitais, e a partir daí, com 20 anos de idade, eu comecei a advogar não só para ONGs, mas também para estabelecimentos hospitalares, que eram, na grande maioria, aqueles mantidos por essas ONGs, sendo que também tinha algumas da área do direito, aliás, da área da educação. Advoguei para algumas escolas também, por conta da mantenedora, da ONG mantenedora dessas entidades. E assim foi. Fiquei ali 7 anos nesse escritório, me formei ali. O Dr. Antônio sempre incentivava muito a gente a ser advogado, a se transformar logo em advogado, que precisava ter a carteira e tal. O escritório propiciava um aprendizado absurdo, a gente tinha um aprendizado absurdo. Eu fiquei então no segundo ano da faculdade fazendo esses acompanhamentos de estagiário, indo no fórum todo dia. O fórum é no Largo São Francisco, para quem conhece São Paulo, fica perto da Praça da Sé, no calçadão. O fórum fica também muito próximo, a gente ia a pé, ia e voltava a pé. Algumas vezes por dia, às vezes tinha que despachar, então, enfim. Eu ia para o fórum de manhã, que tinha menos pessoas, era mais tranquilo, olhava em torno de 50 processos, cada andar, cada vara, pedia o processo, ficava aguardando.
Voltava, almoçava, voltava à tarde, via mais 50 processos e aí fechava o dia com 100 processos vistos de 1.000, 1.500 que a gente tinha em andamento no escritório. E assim foi. No terceiro ano da faculdade, já em 91, eu passei a advogar dentro de hospitais, dentro dos clientes do escritório, fazia ali a assessoria para a diretoria executiva, para todo mundo. E desde então não deixei mais essa vida. Há 31 anos na verdade, o primeiro ano da faculdade foi no cartório, que eu tive contato então com estatutos e atas de ONGs, e há 31 anos eu faço exatamente a mesma coisa, e esse exatamente a mesma coisa é a coisa mais absurda que tem de diferente, porque definitivamente não é a mesma coisa, é a mesma área, é o mesmo nicho de mercado, são os mesmos problemas, digamos assim, que as entidades têm, mas cada dia é um dia, o dinamismo de um hospital é absurdamente frenético, você tem contato com várias áreas do direito ao mesmo tempo, no mesmo dia, e há 31 anos eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, atendendo hospitais, atendendo ONGs, e essa data não poderia passar em branco. Eu acabei de publicar um postzinho aí nas minhas mídias para agradecer grandes mestres que eu tive na vida. Estou vendo a Kátia Rocha aqui, conheceu o Dr. Antônio Tilelli, creio que pouco, mas conheceu. Dr. Antônio Tilelli, que infelizmente nos deixou já há algum tempo, o Dr. Reinaldo Tilelli, irmão dele, e Adalto Suanes, um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que foi contemporâneo do Dr. Antônio na Faculdade de Direito da USP, e quando ele se aposentou, ele integrou o escritório. Eu dividi sala com o Dr. Antônio e sala com o Dr. Adalto Suanes, e efetivamente foi um mestrado que eu fiz ali junto com eles, porque o dinamismo diário e as conversas e as reflexões sobre os problemas e sobre várias coisas, junto com essas pessoas tão gabaritadas, tão cultas, Dr. Antônio e Dr. Reinaldo se formaram em 1960 na Faculdade de Direito da USP. Eles eram professores de latim, eram de uma cultura absurda. Eu tentei, obviamente, aproveitar o máximo possível. Dr. Antônio conhecia processo civil como a palma da mão, era impressionante como ele era um as no processo civil. Dr. Adalto, com toda a sua experiência de desembargador, foi desembargador do TACRIM, do Tribunal de Alçada Criminal, quando existia esse tribunal aqui há muitos anos. E o Dr. Reinaldo Tilelli, que sempre foi um amor de pessoa, um ser humano maravilhoso, muito preocupado com o próximo e também muito conhecedor da área de direito do trabalho, enfronhado no direito do trabalho, respeitador do direito dos empregados. Quantas vezes a gente fez acordo em primeira audiência porque o Dr. Reinaldo falava que não discutia direitos de empregados quando eles tinham direitos, mas defenderia o hospital até o inferno se o hospital estivesse sendo vítima de uma tentativa de enriquecimento ilícito por conta do empregado. E o meu primeiro chefe nessa vida, que foi o Graciano Pinheiro de Siqueira, meu amigo até hoje, grande graça, que também era especialista em direito comercial na USP, também aprendi muita coisa com ele durante um ano que a gente conviveu. E como até hoje a gente convive ainda, a gente discute questões relacionadas a cartórios, a registro de documentos em cartório. Graciano tem um conhecimento em direito comercial muito grande, dá aulas em cursos preparatórios para concursos ligados à área do direito, enfim. Eu tive sorte, aproveitei bastante os mestres que eu tive, e hoje, como é dia 14 de maio, eu não poderia deixar de registrar esse fato. É uma data redonda que merece efetivamente registro e agradecimento a essas pessoas e a várias outras, claro. Esses foram meus mestres que me conduziram por um caminho bom, por um caminho sadio, por um caminho ético, por um caminho de respeito aos colegas principalmente, por um caminho de estudo. Sempre me falaram muito e me orientaram muito sobre a necessidade de estudar e de saber o que se estava fazendo
para não deixar o cliente em perigo. Obviamente, ao longo da vida, vários outros colegas me ajudaram muito e com quem eu tive contato direto, a doutora Ângela Túcio, Marcos Roberto Marquesani, que o conheci ainda garoto, ele ainda sequer fazia faculdade de Direito e hoje se transformou num colega. Márcia de Lourenço, com quem também eu trabalhei bastante lá na Tilele, o Klaus, enfim, muita gente boa, e eu fiz questão de vir aqui falar sobre essas pessoas, agradecer a essas pessoas que me ensinaram. E eu sempre na minha vida contratei estudantes de direito, primeiro-anistas principalmente, porque como eu tive a oportunidade de ser admitido no primeiro ano, sem saber absolutamente nada, sem saber sequer onde era o fórum, eu sempre gostei de dar a oportunidade para quem estava no primeiro ano também e ensinar desde o início onde é o fórum e o que se faz lá dentro. E tive a chance de fazer isso ao longo desses 31 anos com bastante gente, com muitas pessoas. Não posso deixar de agradecer também a Verônica Mesquita, a Flávia Bergamin, duas advogadas sensacionais que me acompanham e me acompanharam até ano passado. Temos aí mais de 20 anos de luta. E alguns aqui que estão, a Kátia Rocha, que lá de Belo Horizonte, foi presidente da Federação das Santas Casas de Santos, o Tiago da Federação aqui de São Paulo, o Lincoln lá do Paraná, a Ana Cláudia Pirajá, com quem a gente teve ontem numa live na reunião, enfim, dezenas e dezenas de profissionais, de amigos, de advogados. Hoje eu fiz 50 anos agora no mês de fevereiro, 31 anos de advocacia. Mais da metade da minha vida foi dedicada ao direito, ao estudo do direito. Acho que não vou viver mais outra metade, mas pelo menos espero mais uns 2/3 desse período que eu já trabalhei com direito. Trabalhar com direito é absolutamente estimulante, gratificante. Trabalhar com direito hospitalar, com direito da saúde, com direito do terceiro setor, também é absurdamente gratificante. Enfim, então hoje é um dia de agradecimento, é um dia de reflexão, é um dia de pensamento, bons pensamentos. Além do texto que eu fiz e publiquei, eu acho que eu deveria, por obrigação, fazer esse agradecimento público. Agradecer a vocês que estão aí com paciência, mas enfim, vamos aí mais um tempo. Um abraço para a Kátia, um abraço para o Felipe e mais algumas pessoas que passaram aqui. Eu coloquei a câmera deitada, então quem está aparecendo está meio de ladinho, eu não consigo ver. Da próxima vez eu coloco em pé para ficar mais fácil verificar. Vocês que estão aí do outro lado e gostam de direito, estudam direito, tenho certeza que vocês estão numa belíssima área de conhecimento. O estudo cada vez mais te obriga a estudar e a aprofundar os conhecimentos. É uma área que vai se ampliando absurdamente nos ramos do direito. O direito do terceiro setor e o direito da saúde envolve todos os ramos, por isso que não tem rotina, por isso que ele é estimulante, por isso que ele é gratificante e por isso que você tem que estudar cada vez mais. Direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, direito penal, direito do consumidor, direito de família não tem muito, mas enfim, todos esses ramos do direito são necessários para você desempenhar a boa advocacia na área do direito do consumidor, na área do direito hospitalar e na área do direito do terceiro setor. Mais para frente eu volto. Vou agora com as lives, eu vou também inaugurar algumas lives, trazer alguns assuntos específicos para a gente conversar ou para a gente refletir, mas hoje é dia de reflexão sobre essa luta que há 31 anos eu comprei, luto pelas áreas do terceiro setor e da saúde. E é sempre muito bom, é gratificante. Tenho colegas maravilhosos, carinhosos e nem um pouquinho egoístas. A gente compartilha muito conhecimento
nos nossos grupos aí do terceiro setor e da saúde. Então é muito gratificante, é tudo muito gratificante. Hoje é um dia de alegria, de agradecimento e de lembrança, não só dos velhos tempos, quando eu tinha 20 anos, mas de olhar para trás e ver que foi bem feito, que eu ajudei muita gente e que eu vou continuar ajudando muita gente nessa loucura que hoje nós vivemos, desse imediatismo da mídia, desse imediatismo do desejo de se fazer justiça, e cada um tem um conceito de justiça meio diferente hoje em dia. A gente vive época de polarização imbecil, que não vai levar a nada, e que infelizmente camufla e encobre a necessidade do aprofundamento. Em época de superficialidade do direito, a gente afasta a necessidade do aprofundamento, por isso que a gente vê tanta besteira por aí, escrita, falada, ajuizada e por aí vai. Meus amigos, obrigado. Vamos continuar lutando pelo direito à saúde, pelo direito do terceiro setor. Um grande abraço a vocês, obrigado pela paciência, obrigado a meus mestres. Dr. Antônio, Dr. Reinaldo e Dr. Adalto, infelizmente, já nos deixaram há alguns anos, não estão mais conosco, não dá mais para brincar com o Tilelão, que foi o meu primeiro chefe, um cara forte, grande, gordo, por isso que era o Tilelão. Dr. Adalto também, nos seus quase 2 metros de altura, mais magro, mas de uma caridade, de uma gentileza e de uma generosidade absurdos. Os três, eu tive muita sorte de ter esses três. E o Graciano, ao contrário, um baixinho de 1,60 m, uma pessoa sensacional, um grande conhecedor da área do direito e que ainda com quem eu posso falar e discutir questões técnicas até hoje. Grande abraço a vocês. Vou avisar quando começarei as lives para vocês não serem pegos de surpresa. Eu também decidi do nada, falei, deixa eu falar isso que eu escrevi, que eu acho que pode ficar legal. Grande abraço a vocês, boa noite, foi um prazer ter vocês aqui. Tchau.